Como funciona a mente do ansioso? Nós exageramos as coisas, nós vemos perigo em tudo, a gente catastrofiza as coisas, né? Então, uma dorzinha no coração já vira um infarto, né? Uma pintinha vira câncer de pele. Então, é importante a gente saber por quê? Para a gente duvidar um pouco dos nossos pensamentos, né? Para a gente falar assim, mas espera aí, uma pintinha não pode ser uma pintinha, uma outra coisa, tem que ser logo um câncer de pele, né? Então, se a gente sabe que a gente dá uma exagerada, a gente para e fala, opa, talvez eu esteja exagerando aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, se acontecer essa catástrofe toda que eu estou pensando aqui, será que eu não sobrevivo, eu não consigo lidar, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente não embarque mais nesses pensamentos, porque o perigo todo é a gente embarcar. A gente, o que acontece? Você pensa uma coisa dessa, né? Ai, eu tô com uma dor aqui no peito. Ah, eu tô infartando. O que vai acontecer? Você vai na hora começar a passar mal. Seu coração vai disparar, a dor vai aumentar, você vai começar a ter formigamento na boca. Aí que você fala, eu estou realmente infartando. E aí você começa a passar mal. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Os pensamentos catastróficos alimentam sensações ruins, que alimenta aquele pensamento ruim, que alimenta mais ainda os sintomas, e aquilo vira uma bola de neve que vocês sabem aí que é a questão de não conseguir mais ter controle. As preocupações, elas são uma espécie de pensamento, geralmente muito forte, né? Elas têm uma força, um poder muito grande, então acaba por fazer com que aquilo tome uma proporção muito gigante na nossa mente. Então, os outros pensamentos, eles entram e saem da nossa mente muito, muito sutil, né? Mas as preocupações, que têm um colorido emocional muito grande, porque tem uma cobrança muito grande, porque envolve medo, envolve angústia, eles tendem a ficar, né? Eles tendem a ir e voltar, e não como os outros pensamentos, que às vezes eles vão e não voltam mais, né? E aí, por que que a gente se vicia em se preocupar, né? Porque, de alguma maneira, a gente aprendeu, né, durante a nossa vida, que quanto mais eu penso, mais eu encontro uma solução. E talvez você tenha feito isso num nível exaustivo tão grande que você talvez tenha encontrado uma solução. Não necessariamente porque você pensou muito, né? E é isso que a gente vai ver mais para frente também. Eu não quero deixar escapar nada, então eu preciso pensar, pensar, pensar em todos os pormenores para que eu consiga controlar a situação. Se eu continuar pensando um pouco mais, talvez eu consiga compreender o que está acontecendo. Então, assim, existe uma fantasia nossa, e que um dia talvez isso tenha sido útil, isso tenha funcionado, de que, assim, se eu quebrar minha cabeça um pouco mais, eu penso um pouco mais e mais, eu consiga compreender isso que eu não estou compreendendo. Então, sei lá, você briga com alguém e aí essa pessoa te fala alguma coisa, você não entende aquela situação e você fica remoendo aquilo no sentido de, em algum momento, entender o que aconteceu, né? Então, é uma fantasia que a gente tem de que, se a gente pensar, 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 pensar noite e dia, remoer aquilo, vai chegar a resposta, né? Eu não quero ser pego de surpresa, então eu vou me cercar de todos os cuidados, né? Fazer todo tipo de cuidado que eu puder para que eu me proteja e que nada me pegue de surpresa. E porque eu sou uma pessoa muito responsável, então eu preciso pensar muito, refletir muito e entender muito a situação. Só que isso são mitos. Por quê? Pensar muito, se desgastar muito, ruminar muito, não significa que você vai encontrar uma solução melhor ou rápido. Ou talvez você até encontre, mas a que preço? Né? Hoje em dia a gente tem aí uma série de doenças ligadas ao estresse e à preocupação.
Então, será que pensar demais, desgastar a sua mente, sofrer, porque quando você fica pensando naquilo o tempo todo é um sofrimento gigantesco. Não é só o seu cérebro que está acelerado, né? Mas todos os seus órgãos, o ácido do estômago fica mais ácido, né? O coração bate mais rápido. Então, tudo que está acontecendo ali, será que vale a pena? É a melhor coisa? Né? E é por isso que eu sempre pergunto: você pensa muito ou você pensa bem? Remoer as coisas pode te dar uma solução, mas é o pensar muito. E o pensar muito ele tem um preço, ele tem um custo. Então, o que que a gente propõe? A gente propõe o pensar bem, né? Que são as soluções que eu vou trazer aqui para vocês mais para frente. Aqui tem um inventário, um questionário que a gente usa muito no consultório, para a gente entender que tipo de preocupação aquele paciente tem. E isso é uma coisa legal de vocês fazerem, vocês mesmos, né? Que é você entender quais são as suas maiores preocupações de vida. E aí tem várias questões aqui, né? E depois a gente soma tudo, né? Esse questionário sozinho ele não é suficiente, precisa ter uma entrevista com outras técnicas também, né? Mas aí a gente chega numa resposta que é o que a maioria da população tem, a maioria da população sofre, né? Que é relacionamentos, falta de confiança em si mesmo, ausência de perspectivas, né? Achar que tinha que estar fazendo mais, né? Trabalho, futuro, né? Estudo, finanças, são os assuntos mais recorrentes na clínica, né? O que mais preocupa as pessoas, o que mais tira o sono delas, né? E a gente precisa entender qual que é a natureza da tua preocupação, justamente para que a gente consiga agir naquilo, né? Então, te falta confiança, você tem medo de ficar sem dinheiro, você tem medo de perder o emprego, né? Você não se sente capaz profissionalmente ou como pessoa, como mãe. Que área que a preocupação tem te afetado? Geralmente são várias áreas. O ansioso, geralmente, as áreas flutuam, né? Quando uma preocupação vai embora, ele pega outra. E quando a outra vai embora, ele pega outra. E assim vai, né? Infelizmente, a ansiedade, ela funciona dessa forma. E outra coisa importantíssima para a gente conhecer é se a gente está tendo alguma armadilha de pensamento. Essas armadilhas de pensamento, a gente chama elas também de erros de pensamento, que é você pegar uma parte de uma coisa que aconteceu e já dar uma conclusão para aquilo errada. E aí aquilo te faz sofrer. Então, vou colocar aqui nos exemplos que eu acho que é mais fácil. O tudo ou nada, branco ou preto, né? Então, pessoas que são tudo ou nada. Ou você enxerga uma situação, né? Então, assim, ou você faz tudo muito bem feito, ou nada tá bom. E aí, claro que o seu pensamento o tempo todo vai ser, né? Ou se judiar muito para fazer tudo, né? O perfeccionismo, ou então ser cruel e dizer, olha, nada do que você faz tá bom, né? Catastrofizar as coisas, né? Então, pegar às vezes uma coisa ruim que acontece e já fazer uma grande catástrofe, né? Tipo, meu coração está disparado, eu devo estar com a pressão alta, eu vou infartar, né? Então, é uma forma de levar a um pensamento muito, muito catastrófico e que faz sofrer, e não é necessariamente assim, né? Desconsiderar o positivo das coisas, então só ver o lado negativo das coisas, às vezes a gente nem percebe, né? Mas a gente acaba fazendo isso. Raciocínio emocional, que é você achar que algo é verdade porque você sentiu, né? Então, porque eu tive uma intuição ruim, aquilo vai acontecer. Não necessariamente, né? É, não é porque você sente que aquilo vai acontecer que vai acontecer, ou que vai acontecer de novo, né? Então, isso também é uma forma de sabotagem. Os erros de pensamento, eles sabotam a nossa autoconfiança.
Rotulação, que é você, uma pessoa, por exemplo, faz alguma coisa para você que não é legal e você já rotula aquela pessoa como alguém ruim, né? E aí você já começa a ter uma certa reserva com aquela pessoa e qualquer coisa que ela fizer já é ruim. Isso faz muito mal para a gente, porque os relacionamentos começam a ir mal, né? Ninguém é de todo ruim, como ninguém é de todo bom. Minimização ou magnificação. Então, é quando você se avalia ou avalia uma pessoa diminuindo o positivo ou diminuindo o negativo, né? Então, uma pessoa faz uma coisa muito legal para você, você já fala, nossa, pessoa maravilhosa. Nossa, gente, a pessoa mais legal que eu conheci. E depois você vai quebrar sua cara, porque não é assim, né? Como eu falei, entre o preto e o branco tem os 50 tons de cinza e as outras cores, né? Então ninguém é tão maravilhoso, tão ruim assim, nem a gente mesmo, né? Então essa tendência muito radical do pensamento ansioso é muito ruim. E quando a gente percebe que a gente é assim, né? Que a gente tem essa tendência a pensar desse jeito, a gente começa a mudar, a gente começa a ver as coisas um pouco mais equilibradas, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E filtro mental, que é também chamada de visão em túnel, né? Que é quando você foca num detalhe, né? Um lado ruim, você não vê o resto. E aí você sofre, né? Então, às vezes, se você tem essa tendência, você vai ter essa tendência em todos os lugares, e isso é uma coisa muito ruim, né? Então, observar essas armadilhas de pensamento vão fazendo com que você perceba que você está lendo a realidade de uma forma errada. Porque os pensamentos, eles são isso, eles são a forma como a gente lê a realidade. Não são a realidade, é a forma como você interpreta. Então, as suas vivências, né, o que você acredita, como você se sente, faz uma enorme diferença aí de como você vai ler a realidade. Então, erros de pensamento mostram que talvez você esteja lendo a realidade de uma forma muito ruim, né, ou muito radical, ou muito ruim, ou só por um lado, e aí você sofre, né? E aí, qual que é a solução que a gente tem, né? Como que a gente faz? A gente começa primeiro a anotar os pensamentos. A gente anota os pensamentos, monitora esses pensamentos, né? Aí tem uma técnica muito legal que é a técnica dos 15 minutos, que é uma técnica de você separar 15 minutos para se preocupar por dia, né? Para você colocar suas preocupações no papel e não ficar o dia inteiro remoendo aquilo, né? Então, começar a monitorar os seus pensamentos, separar preocupações realmente produtivas das preocupações improdutivas, que são aquelas que só servem para te fazer sofrer, né? Encontrar as armadilhas de pensamento, que é isso que eu falei para vocês aqui, né? Que é uma leitura errada, né? Então, usar a lista dos erros de pensamento que eu passei lá, avaliar a real probabilidade de acontecer o que você teme, né? Então, parar um pouco e falar: será que isso que eu estou com medo é possível disso acontecer mesmo ou eu estou exagerando? O ansioso, ele é exagerado, né? Ele é extremista, ele é exagerado. Então, às vezes, a gente exagera um pouco. Então, a gente precisa parar um pouco e falar: será que é isso mesmo, né? Imaginar o que de pior, o que de mais provável e o que de melhor pode acontecer na situação, escrever isso mesmo, né? Assim, contar uma história para você mesma do melhor desfecho, que isso pode te trazer aí uma sensação de bem-estar muito grande, de coragem para enfrentar as coisas, né? E sempre que uma situação tiver um desfecho bom, também registrar isso na sua mente, né? Dizer para você mesma, olá, não acabou como você pensou, nem todas as situações acabam mal. Talvez você esteja exagerando, vendo as coisas por um ângulo muito ruim. Importante registrar isso nos nossos pensamentos, né? Faça uma lista de evidências de que o pior vai acontecer. Então, qual é a evidência que você tem que o pior pode acontecer?
né? Quem te falou, onde você viu, porque às vezes é uma coisa tão da nossa imaginação, é fruto do nosso medo, que a gente acaba, a hora que você vai parar para pensar naquilo, você vê que não tem possibilidade de acontecer o que você está pensando. Sei lá, né? Medo de infartar, mas você tem problema de coração para infartar, né? Seus exames não estão ok, então, indo nas evidências, você começa a desconstruir aquele pensamento catastrófico. Pensar numa solução. Então, assim, o que de pior pode acontecer aqui, para você estar com tanto medo, né? Se acontecer essa situação pior aí que pode acontecer, o que você faria? Na maioria das vezes, você vai perceber que, ok, que não é nada demais, que você consegue lidar com isso e tá tudo bem, que não vai acontecer o que você está pensando, ou que se acontecer, ok, você consegue lidar com aquilo. Então, essas atitudes são atitudes que vão clarear sua mente, te preparar para aquela situação, fazer com que você fique mais tranquila e te fortalecer para as próximas situações que vierem, né? E quando você se pegar muito preocupada, você já vai automaticamente pensar, não, posso sentar e resolver isso com essa técnica, mas das outras vezes que eu sentei, né, e analisei, eu percebi que não era tudo aquilo, então eu vou conseguir lidar. Você vai fortalecendo o teu emocional e as preocupações vão diminuindo. Quando elas surgem, você resolve. E se tiver alguma coisa muito ruim para acontecer, você consegue lidar. É um fortalecimento emocional gigantesco. Então, o que eu passei aqui para vocês é uma pequena parte, né, das técnicas de enfrentamento dos pensamentos negativos e das preocupações. Não consigo passar tudo numa aula aqui, né? Mas são as estratégias que mais funcionam no consultório. Funciona e funciona muito bem, né? Olha, até pacientes com toque, que é um transtorno um pouco mais grave, melhoram horrores com essas técnicas, né? E aí, se vocês quiserem continuar comigo, né? Diminuir ainda mais o peso das preocupações, dos pensamentos, né? Ter acesso a cada uma dessas técnicas bem esmiuçadinhas, né? Eu tenho um treinamento, um mini treinamento, que é um treinamento direto ao ponto. Todos os meus cursos, eles são assim, gente, eles são direto ao ponto. Eu não gosto de enrolação, eu gosto de aplique e faça, né? Então, você vai aprender a diferenciar as preocupações produtivas das improdutivas, né? Exatamente qual é qual, que não é fácil de distinguir, né? Saber o que fazer quando uma preocupação nova surgir e quando ela for produtiva, o que eu faço com ela. Ter diversas estratégias testadas, né? E que nem essa dos 15 minutos aí, que funciona super bem, resolve pra caramba. Atitude simples e fácil de aplicar no dia a dia, início imediato pela plataforma, então você adquiriu o treinamento, você já começa, amanhã você já está colocando tudo em prática, um conteúdo aprendeu, aplicou, é isso que eu falei para vocês, é prático, você começou, já vai, né? E o meu suporte pelo WhatsApp ou e-mail, a qualquer momento você pode me chamar e eu te auxilio aí, a maioria dos cursos, né, são cursos que a gente acaba fazendo sozinho, quando tem dúvida não dá para tirar, né? E aí, essas são as coisas que vocês vão aprender, né? Tem um monte de estratégias legais aí para a gente aprender para lidar com preocupações e que funcionam, né? No dia a dia mesmo. Olha só que legal, aqui no nosso mini treinamento Mente Tranquila, você vai ter todas as informações, como funcionam os pensamentos ansiosos, cada tipo de pensamento ansioso, como resolver aquelas preocupações que não saem da cabeça. E a última aula aqui é justamente sobre estratégias de mudança de pensamento, onde você vai aprender o que você faz com os pensamentos automáticos, intrusivos, aqueles pensamentos ruins que vão tomando a mente da gente, a gente não sabe o que fazer.